Vem cá que eu vou te contar uma coisa que é pessoal minha, mas muito provavelmente essa coisa acontece com outros autistas também, que é ter um processamento mais lento. Eu brinco, né, com as pessoas ao meu redor que eu tenho um delayzinho de uns 2 segundos, 3 segundos às vezes, dependendo da situação. É sério, gente, para eu responder algo de forma muito pá, a pessoa falou, eu respondi, aconteceu algo, eu respondi. Para que isso aconteça de forma muito rápida, eu tenho que estar prestando atenção completamente. Se eu estou, assim, eu posso estar até numa conversa, mas eu divaguei um segundinho, eu vou levar 2, 3 segundos para processar que alguém falou comigo, que alguém me perguntou alguma coisa, ou até mesmo um susto. Se eu estou esperando, eu vou, opa! Mas se eu não estou esperando, até um susto, eu levo pelo menos uns 2 segundos. Acontece a coisa, aí até eu processar, opa, daí que eu levo o susto. Digam para mim, por favor, que tem mais alguém que acontece isso. Não é possível eu ser sozinha nessa. Brincadeiras à parte, gente, isso é algo que acontece comigo desde sempre, mas eu só fui perceber recentemente, faz o quê? Uns 2 anos que eu fui perceber que eu tenho um processamento assim, mais lento. Deixa eu exemplificar aqui para ficar um pouquinho mais fácil para vocês entenderem quando e como que esse delay acontece comigo. Muitas vezes, assim, eu posso dizer 90% das vezes que alguém me pergunta alguma coisa, a pessoa pergunta, por exemplo, o Marcel chega e pergunta, você que vai buscar as crianças na escola? Aí eu repito, aí eu falo o quê? Só que eu ouvi a pergunta. Só que nesse quê eu tô processando a pergunta. Ou, por exemplo, às vezes a pessoa fala comigo, digamos assim, ó, eu vou fazer um exame, tô conversando ali na recepção, e aí eu pego a pessoa tá digitando alguma coisa, eu pego o meu celular. Aconteceram várias vezes da pessoa fazer alguma pergunta, tipo, qual que é o seu nome mesmo? Ou você tem a carteirinha? Ou me passar o valor e eu continuar ali, eu ouvi, levo 2, 3, daí que eu falo. Eu acho que assim, não chegou nenhuma vez que a pessoa teve que me chamar, tipo, Violet, tô falando com você, não isso. Mas assim, foi 2 segundos para eu pensar, processar. É como se levasse 2 segundos para chegar a informação no meu cérebro. Eu ouvi, mas ela tá levando 2 segundos, 1, 2, e aí que chega no meu cérebro, daí que eu respondo. Ou quando as crianças estão me perguntando alguma coisa, eu demoro para processar. Ou às vezes, por exemplo, eu tô lendo um livro, minha cabeça vai, aí eu, opa, o que aconteceu mesmo aqui nesse livro? Agora imagina como que a minha cabeça fica quando alguém tá me dando instrução, principalmente se essa instrução é verbal. Porque se tá escrita, eu olho, vou fazendo, eu fiz esse, eu fiz esse. A pessoa tá falando, pense, ó, ela tem que estar falando de uma forma um pouco mais lenta e um pouco mais clara para esses 2 segundos irem dando conta da informação. Só que ninguém vai fazer isso. Então a pessoa tá lá falando e eu tô, meu nossa, até a informação chegar aqui, que assim, gente, 2 segundos, é rapidinho, gente, não é. É muito demorado, a pessoa tá falando comigo, É tipo isso. E é claro que eu trouxe nesse vídeo algumas informações do porquê que isso acontece. Algumas pessoas autistas processam as informações de uma forma detalhada e linear, fazendo com que informações repentinas demorem um pouquinho para a gente colocar nesse padrão. Pode ser também quando tem uma sobrecarga cognitiva, uma sobrecarga no cérebro, até mesmo sensorial, né? Às vezes quando tem muita luz, barulho, pessoas em volta, o cérebro tem que gastar tanta energia para lidar com essa situação que vai demorar também para processar com a informação que você precisa ou que você está ouvindo. Pode ser também por uma fadiga sensorial, pelo cérebro estar muito cansado, teve que meio que exercitar muita coisa, muita informação, ele precisa de um tempo para se recuperar e nesse meio tempo aquele processamento, aquele entendimento demora mais um pouquinho. Pode ser também porque você precisa de um tempo um pouquinho maior para formular uma resposta ou para aquilo que aquela pessoa falou fazer sentido na sua cabeça. Você ouviu, você entendeu, mas agora você precisa com que aquilo faça sentido
para que você dê uma resposta. E eu percebo, gente, que isso acontece com muitos autistas que eu converso. É algo que a gente meio que não tem como evitar. É claro que fazer exercícios, boa alimentação, tomar água, meditação, todos esses pontos ajudam também, né? O fato da gente entender que a gente tem esse processamento um tiquinho mais lento também pode fazer parte dessa questão de entendimento, né? Pode ajudar a gente a talvez diminuir a frequência, conseguir talvez, sabe, tipo, estar mais presente, não estar mais presente, mas tipo, assim, estar mais ciente, ó, acontece isso comigo, então nessa conversa eu preciso estar um pouquinho mais atento para que eu consiga acompanhar essas conversas, para que eu consiga entender, para que eu consiga responder na hora que as pessoas estão falando ou me perguntando alguma coisa. Mas querendo ou não, é algo que é muito difícil você simplesmente evitar. Então, quando tem a compreensão das outras pessoas, acaba tornando a nossa vida um pouquinho menos cansativa. Todos os meus amigos já sabem que eu tenho esse delayzinho, e muitas vezes eu mesmo tiro sarro de mim mesma, sabe? Tipo, às vezes estão falando, ou, nossa, gente, agora que eu me liguei. Ou, tipo, às vezes alguém me perguntou, tem algum amigo do lado, eu falo, viu, tá vendo o tempo que eu levo pra processar as coisas? Então eu tento levar meio que na esportiva, né, meio que na brincadeira. Eu acho que uma situação um pouquinho mais formal, um pouquinho mais séria, talvez eu fosse ficar um pouquinho mais constrangida, talvez, mas no geral eu tento levar de uma forma brincalhona e divertida. Muitas vezes eu uso isso para explicar algumas características minhas, algumas características do meu autismo, ou para eu falar sobre autismo, né, que é uma forma de eu estar sempre ajudando na questão de conscientização do autismo. Sempre que surge uma oportunidade para eu falar sobre autismo, eu pego essa oportunidade, ó, mando bala, porque é algo que eu gosto muito. Mas assim, considerando todas as outras características de autismo que eu tenho, todas as características que me dão um mega prejuízo, essa aqui eu não ligo tanto, né? Tem outras características que eu realmente gostaria de, tipo, eliminar completamente. Essa aqui seria bom se eu conseguisse processar as coisas numa hora mais, né, mais pontual ali, mas assim, não me incomoda tanto. E você? Me conta aqui nos comentários se você se identificou com alguma situação dessa, se o seu processamento para as coisas é mais rápido ou é um pouquinho mais lento, se você já parou para pensar nisso, se você já parou para pensar quantos segundos você leva geralmente, porque isso foi uma mudança de chaves para mim. Antes eu vivia, tipo, muito no escuro em relação a essa parte, e hoje em dia eu poder verbalizar isso e entender melhor, acho que me deixa, né, viver de uma forma um pouquinho mais leve. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Já se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, é muito importante o seu apoio. E, caso você tenha achado o vídeo legal também, compartilhe com seus amigos. Espero vocês no próximo, até mais, tchau!